Quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Como a gente costuma dizer todos os dias, notícias é o que não falta. Temos muitas, mas eu quero começar com uma notícia muito pitoresca, porque tudo que vem lá do Palácio do Planalto, ultimamente, se transformou em algo pitoresco. Vejam só, o atual mandatário brasileiro está avaliando reabrir investigação sobre a morte de Juscelino Kubitschek. Vejam só, uma morte que ocorreu lá em 1976, praticamente 50 anos atrás. Ora, se todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, que Juscelino morreu em um acidente rodoviário na Via Dutra. E a morte dele sempre foi muito questionada. Se foi realmente acidente, se foi um atentado. O fato é que lá se vão 50 anos. Mas ele quer agora, então, voltar a abrir essas investigações. Será que ele está querendo copiar Donald Trump, que mandou abrir os arquivos da morte de John Fitzgerald Kennedy, que aconteceu lá em 1963, novembro de 63? Será que é isso? Ele está copiando? Porque se fosse realmente uma ação séria de um chefe de Estado preocupado com a verdade, coisa que a gente sabe que está longe disso, né? Ora, ele poderia pelo menos, quem sabe, voltar a abrir as investigações da morte do ex-presidente Castelo Branco, que aconteceu lá em 1967. Em um acidente para lá de suspeito, um acidente aéreo onde um avião de pequeno porte bateu no avião de Castelo Branco e ele morreu e o outro avião não caiu. Ora, por que não volta a investigar isso? Será que é porque era um presidente do regime militar? Naquela época, o Castelo Branco estava se dirigindo à Fortaleza. E até hoje, o caso divide opiniões. Né? Muita gente acha que houve uma conspiração. Ou, por que o atual mandatário brasileiro não aproveita para reabrir as investigações sobre a morte do ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-deputado federal Ulisses Guimarães, lá em 1992, um acidente de helicóptero, muito também suspeito, digamos assim, né? Por que ele não aproveita para reabrir as investigações na morte de Eduardo Campos, que aconteceu em um acidente aéreo, um avião de pequeno porte que caiu em Santos, acidente muito suspeito em 2014, um acidente onde Marina Silva, que era candidata a vice, cancelou sua viagem de última hora. Por que ele não reabre o caso do acidente que matou Teoriza Vasquez, outra morte suspeita em 2017 que abriu espaço para aquele ministro? Verdade é, meus amigos, que quando um governo não possui mais pauta política alguma para discutir, principalmente com o Congresso brasileiro, e nada mais tem para oferecer para a população, se bem que até esse terceiro ano de mandato nada ofereceu, né? Muito pelo contrário, só tirou da população por conta de tantos impostos. Ora, nós sabemos que o atual mandatário só tem como fiel escudeiro o Supremo Tribunal Federal, né? Que também está passando pelo seu pior período. Um período de descrédito e um período de muita pressão externa, o que para nós é muito bom, por conta das informações que chegam lá da terra do tio Sam. A coisa está ficando muito ruim para aquele ministro. Denúncias estão muito claras, principalmente aquelas onde o próprio Elon Musk afirma, não é que ele diz que acha, ele afirma que Joe Biden interferiu
no pleito eleitoral de 2022, dentro do TSE, para favorecer aquele que está lá sentado naquela cadeira como inquilino. Ora, a pressão é muito grande. Está vindo muita coisa pela frente. O próprio presidente americano diz que é surpreendente o número de casos muito mal explicados, dinheiros, trilhões de dólares desviados para coisa alguma, acusações muito ruins que vão sim afetar a política brasileira. Principalmente porque aqueles órgãos, aquelas ONGs daqui que vivem da mamata de verbas vindas dos Estados Unidos vão ficar secos, sem dinheiro, sem din-din. Quero ver continuarem essa propaganda da chamada desinformação, que segundo eles é a direita que propõe. Agora, vejam só o escândalo que surgiu hoje, lá dos Estados Unidos. Por quê? Joe Biden desviou 20 bilhões de dólares antes de Donald Trump assumir o governo. Segundo Lee Michael Zeldin, que é um advogado, político e oficial americano da reserva do Exército americano, que atualmente atua como 17º administrador da Agência de Proteção Ambiental, desde janeiro de 2025, agora no governo de Trump. Ele diz que a Agência de Proteção Ambiental, durante o governo de Joe Biden, reteve 20 bilhões de dólares em uma instituição financeira externa, não revelou qual, distribuindo esses bilhões para ONGs sem transparência alguma. Quase 7 bilhões foram para um tal de Climate United Fund. Vai saber o que é isto e quem está por trás disto. Certamente, quem está por trás disso, eu não sei, mas quem será beneficiado serão certamente diversas ONGs que trabalham, que fazem o papel de formiguinha para disseminar narrativas mentirosas contra governos conservadores, principalmente aqui no Brasil. Por isso mesmo, o governo de Donald Trump está indo atrás, está indo fundo nesta busca por escândalos de corrupção no governo de Joe Biden e governos anteriores também, né? E o que vem por aí certamente não é coisa boa, porque as pistas já surgiram. Será revelado em breve nomes de jornalistas, de instituições. Agora o secretário de Defesa já deu carta branca para que o Departamento de Eficiência de Elon Musk investigue o Pentágono. Meus amigos, a coisa é muito séria, muito grave, e isso tudo pode se transformar no maior escândalo da Terra, de todos os tempos. E já que estamos falando de Trump, hoje ele fez novamente mais um alerta ao BRICS, dizendo, mais uma vez, para não tentarem sequer imaginar a possibilidade de encontrar uma nova moeda em substituição ao dólar para que eles comercializem entre si. A ameaça foi simples. Tentem, e uma tarifa de 100% será colocada sobre os países dos BRICS. Ponto final, não deu maiores explicações e nem pediu licença. Só afirmou. Porque é assim que um chefe de Estado faz. Não fica com mimimi, com trololó, né, com narrativas, trocando informações por celular com um jornalista de Globo News. Não. Lá o presidente é um presidente sério, é chefe de Estado da maior potência econômica e militar do mundo. Muito bem. Trump ainda diz que a Rússia deveria retornar ao G7, formar o G8 mais uma vez. Ele diz que foi um erro expulsar a Rússia e que Vladimir Putin seria muito bem-vindo a esse grupo para poder dialogar, discutir e encontrarem soluções que envolvam a Rússia. Como se falar da Rússia, como se discutir a Rússia sem a presença de Vladimir Putin? Certo ou errado, bom ou ruim, ele deveria fazer parte, até porque também é uma potência militar.
Isso foi uma declaração que mexeu com os países europeus, porque nenhum presidente da Europa ou primeiro-ministro europeu disse um A. Ninguém disse que é a favor ou contra. Até o exato momento, estão calados. Agora, para mostrar como eles estão indo a fundo, o Elon Musk sugeriu que existiu a interferência, sim, do Deep State, o Estado profundo dos Estados Unidos, nos pleitos do Brasil em 2022. Ele falou claramente que verbas foram destinadas para a propagação de narrativas anti-Jair Messias Bolsonaro. E que aí tem o dedo, obviamente, de Joe Biden. Eu sempre digo e gosto de alertar, porque talvez eu tenha sido, modéstia à parte, o único youtuber que tocou no assunto Washington Brasil Office. Eu falo isso 400 vezes, porque foram parlamentares do PT e do PSOL que foram aos Estados Unidos levar uma carta para o então presidente Joe Biden, para que ele não aceitasse se reunir com Jair Bolsonaro, que ele não se aproximasse do governo de Jair Bolsonaro e carcando o pau, descendo a lenha no nosso então presidente mito. Isso eu sempre faço questão. E aí, claro, é evidente que Joe Biden seguiu a cartilha da esquerda. Muito bem. Mas como a pipoca está torando, a pipoca está pulando na panela, foi a vez ontem do senador americano, de um senador americano cobrar Paulo Gonet, o PGR brasileiro, para que tome atitudes. O senador Shane David Jett, que é do estado de Oklahoma, né, lá nos Estados Unidos, enviou uma carta ao Paulo Gonet questionando sobre eventuais medidas tomadas pelo Ministério Público Federal frente a ondas de denúncias sobre violações de direitos garantidos por tratados internacionais, pela Constituição do Brasil e por leis brasileiras. Disse ele: solicitei esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público Federal para combater as ilegalidades noticiadas na imprensa brasileira e internacional, diante da possibilidade de sanções americanas com um projeto de lei No Censors on Our Shores Act. Escreveu o senador em uma postagem no X. E essa mensagem saiu ontem, quarta-feira, né, quando ele divulgou a carta. O senador também enviou uma carta ao Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, questionando a atuação da entidade diante de denúncias de violações de direitos fundamentais no Brasil. O documento foi direcionado ao presidente da OAB, Beto Simonetti, bem como a outros diretores e conselheiros federais. Muito bem. Quando ele diz que o Brasil é signatário de órgãos internacionais, ele está dizendo o seguinte: como vocês são signatários da ONU, são signatários do Tribunal Penal Internacional, vocês estão sujeitos a sanções. Vocês estão sujeitos a pagarem o preço muito alto por não responderem a essas violações tão reclamadas por parte da população brasileira e principalmente de parlamentares brasileiros. Ou seja, a pressão está vindo de Donald Trump, está vindo de governadores, está vindo do Congresso americano, de parlamentares e, obviamente, tudo que está sendo dito, tudo que está sendo descoberto, estará sendo juntado em um documento muito forte, muito poderoso, que vai sim colocar os donos do Brasil, porque hoje eles se sentem donos, contra a parede. E aí eu quero ver. Aí eu quero ver até onde vai a força de um certo ministro, se ele realmente é um xerifão do Brasil. Aí nós vamos descobrir. A pipoca está pulando na panela. Eu costumo dizer que não há bem que perdure, mal que não se acabe, né? Mas o mais difícil nisso tudo é sabermos que existe uma negação da verdade. Porque a negação da verdade é um obstáculo ao processo político. Não, processo social também, mas
no caso nosso aqui, político. Porque nessa complexa arena da política atual, o ato de negar a verdade, que são esses fatos tão reclamados por nós conservadores, revela-se aí um dos maiores obstáculos ao progresso, à evolução social, ao desenvolvimento do Brasil. A negação, entendida como uma recusa em aceitar uma realidade desconfortável, sim, porque é difícil aceitar uma verdade que dói, né? Ela incomoda. Mas esta atitude de negar configura aí um mecanismo de defesa que impede a aceitação de pensamentos, sentimentos e realidades que muitas vezes são difíceis de encarar. Psicologicamente, essa negação pode ser explicada como um comportamento inconsciente, mas sua manifestação na vida pública pode se tornar uma forma de aliança com o subdesenvolvimento e o atraso. Aquela frase famosa deixada por Jesus Cristo, conhecereis a verdade vos libertará, tão usada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, ressoa especialmente em tempos de desinformação e manipulação por parte da esquerda, antes que alguém confunda as coisas. A verdade não deve apenas ser reconhecida, mas também aceita, mesmo que isso exija a humildade de admitir erros e enganos, principalmente impulsionados aí por informações enganosas ou por aqueles que não merecem confiança. Talvez por isto, a militância política e jornalística aqui no Brasil encontram dificuldades em aceitar o fato de que os estragos provocados pelos escândalos, como esse da USAID, descoberto pelo gênio Elon Musk e seus pupilos que ele escolheu para trabalhar com ele, não seus 12 filhos. Para quem não sabe, Elon Musk é pai de 12 filhos. Um, infelizmente, morreu praticamente quando nasceu, mas são 12. Ok. Mas tudo que foi descoberto por ele põe fim a um complô ultrajante de mentiras e traições ao povo que sempre depositou neles a confiança. Hoje sabemos, através de Musk, que Joe Biden interferiu sim diretamente no pleito de 2022 para tirar do Palácio do Planalto Jair Messias Bolsonaro, né? E colocar um candidato de origem presidiária via injeção monetária através da USAID para órgãos de imprensa manusear diversas notícias favoráveis ao então ex-presidiário, né? Para trazer notícias favoráveis à sua soltura, favoráveis ao cancelamento de suas condenações, né? Para que ele pudesse voltar. E a imprensa sempre fez esse papel para atacar o espectro político da direita. Para muitos, a visita do relator da Comissão Interamericana, o Pedro Vaca, pode não ajudar muito a oposição. Porém, como bem disse hoje pela manhã a Mônica Bergamo, no Band News, né? Na saída da reunião entre o relator e os opositores ao atual governo, o Vaca disse ao repórter do site Metrópolis que as denúncias recebidas dos parlamentares são impressionantes. E isso nos leva a crer que, mesmo que ele tente salvaguardar informações, o seu relatório não poderá fugir muito da verdade, mesmo fazendo ele parte de um grupo aliado ao subdesenvolvimento e ao atraso psicológico. Então, meus amigos, nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento que talvez nem mais os, digamos, os maiores positivistas, né? Aqueles que mais acreditam, poderiam imaginar que poderia acontecer no Brasil agora em 2025. Nenhum de nós, penso eu, nem eu mesmo acreditava que as coisas fossem ser tão rápidas por conta das descobertas lá nos Estados Unidos. A gente imaginava só que daqui para diante teríamos que trabalhar para as eleições em 2026. No entanto, o que vem acontecendo nos Estados Unidos reduziu esse tempo de espera. E as coisas podem ser muito mais rápidas do que a gente está pensando, do que estamos esperando.
E se não puder, se tudo que está acontecendo não puder destituir quem está no comando do Brasil hoje, mas pode, de repente, ao menos, fazer com que eles pisem no freio ou deem uma marcha ré. Isto já vai ser de grande ajuda para nós brasileiros, porque 2026, certamente, o pleito eleitoral vai trazer a oposição de forma espetacular no Congresso Nacional. Isto se aqueles ministros não insistirem nesse bate-papo barato de semipresidencialismo, coisa que eu duvido que aconteça. Era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, desejo mesmo. Deixe o like aí, pelo amor de Deus, deixe o like no vídeo. Se você está assistindo e não está inscrito, mas gostou do vídeo, se inscreva, não custa nada. E se você puder colaborar com um Pix para o canal, eu agradeço de coração. Toda ajuda é muito bem-vinda para que a gente possa crescer. Por mais que eu tente e não consiga sair dos 190 mil, estou lutando para isso e conto com a ajuda de vocês, evidentemente, como todos os outros canais também pedem, né? Eles contam também com a ajuda dos amigos conservadores. Então, por hora, meus amigos, o que eu quero é que vocês aproveitem o vídeo, descansem, tenham um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.